Bom dia. Hoje é 19 de março, terça-feira. O tema do devocional de hoje vai ser o período do processo. É o que está entre você e a promessa. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de João 15, a partir do 1, que diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não deu fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ame uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos que se fizeram o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Amém. No texto que nós acabamos de ler, Jesus ele utiliza, uma ilustração para poder fazer compreender melhor a nossa relação com ele. Jesus ele fez isso durante toda a sua passagem aqui na Terra, Ele utilizava de ilustrações, ele utilizava de comparações para poder conseguir explicar o Evangelho, para poder conseguir explicar os mandamentos do Senhor para os seus discípulos e para as outras pessoas, E aí ele afirma que nós somos como galhos, ramos conectados a ele, que é a videira verdadeira. E aí, nós acredito que nós nunca já vimos, um galho frutificar estando desconectado do tronco de uma árvore, não é mesmo? Depois que um galho ele, seca e cai de uma árvore, eu pelo menos nunca vi esse galho frutificar sozinho, sem estar conectado àquela árvore, Isso é impossível, Porque é por meio dessa conexão que o galho recebe com a árvore, que ele é capaz de produzir o tão desejado fruto. E quando Jesus ele faz essa alusão e essa ilustração, ele não falava sobre agricultura, mas ele falava sobre os processos pelos quais nós passamos, Ao enfrentarmos dificuldades, ao enfrentarmos tribulações, nós temos duas escolhas: amadurecer, aprender com aquele processo, ou murmurar, reclamar, se prostrar, E a primeira opção, ela vai exigir da gente paciência, resiliência,
mas no fim, né, ela vai acabar gerando mais frutos do que o que a gente tinha anteriormente. Já a segunda opção, ela vai acabar fazendo a gente paralisar, vai acabar fazendo a gente adiar os sonhos que Deus tem para nossas vidas. E quando nós nos desconectamos, né, de Jesus, e quando nós nos desconectamos do Senhor, nós nos afastamos completamente do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente se desconecta dele, é como se fosse um galho seco que caísse da videira. E aí ele cai ali no chão, é como a palavra disse, né? Esse galho ele pode ser lançado ao fogo, lançado ao vento, porque ele não vai mais gerar frutos. Porque essa, né, conexão necessária que o galho tem que ter na videira para poder gerar frutos, ela cessa. E aí faça uma reflexão hoje, como você tem reagido aos seus processos, como você tem reagido ao passar pelos seus processos. Muitas das vezes nós não compreendemos, né, o que Deus tem para poder nos ensinar, o que a gente tem para poder aprender com aquele processo, o que a gente tem para poder aprender com aquele deserto, mas fato é que Deus ele tem um propósito para absolutamente tudo que nós enfrentamos. E eu acredito, né, que você já tenha passado por diversos processos em sua vida e que aí depois, lá na frente, depois de muitos anos, depois de muito tempo, você foi entender, eu passei por isso exatamente para poder ter aprendido isso, ainda bem que eu passei por isso, porque se fosse decorrente, se não fosse, perdão, gente, se não fosse decorrente disso, hoje eu não seria a pessoa que eu sou hoje, se não fosse decorrente disso, talvez eu não teria conhecido determinada pessoa, se não fosse decorrente disso, eu não teria saído da minha zona de conforto e teria feito esse movimento que hoje me colocou no lugar hoje que eu tô. Então, que a partir de hoje, tá, todos nós possamos encarar os desafios que a vida e que Deus nos propõe com uma forma diferente, sabendo que eles vêm para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos amadurecer. E não é romantizando, sabe, passar por dificuldade, aí pensar, ai Marina, mas aí você tá romantizando, falando que aí a gente tem que aceitar as dificuldades e que a gente tem que aceitar de bom grado quando as dificuldades vêm e que a gente tem que ficar, né, tranquilo quando a dificuldade vem. Não é isso. Mas que a gente possa fazer escolhas quando as dificuldades vêm. Que a gente possa escolher amadurecer e crescer e não murmurar, estagnar, reclamar, né? O tempo do processo, essa passagem do processo, ela sempre será maior, né? Ela nunca será maior do que a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Eu falo isso daqui sempre, né? Que o deserto, ele não é um lugar de morada. O deserto não é um lugar de permanência. O deserto, ele é um lugar de passagem. E quando a gente está na nossa passagem do deserto, é um momento que a gente tem para poder se conectar com Deus, é um momento que a gente tem para poder aumentar a nossa intimidade com Deus, é um momento que a gente tem para poder conhecermos a nós mesmos profundamente, porque muitas vezes Deus precisa de distanciar a gente do mundo, distanciar a gente de todo mundo, levar a gente para o secreto, deixar a gente sozinho mesmo, para que a gente possa se conectar com Ele, com nós mesmos, para que possamos nos conhecer, para que possamos conhecer as nossas qualidades, as nossas habilidades, as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos pontos que devemos aperfeiçoar, que devemos desenvolver. Então, que, né, a palavra do dia de hoje seja como uma inspiração para que os momentos de dificuldade eles sejam encarados como um momento de
amadurecimento dos nossos frutos, amadurecimento dos nossos galhos. E nunca, jamais, um momento de murmurar e se desconectar dessa videira. Porque a partir do momento, né, que o galho ele se desconecta da videira, ele para de gerar frutos, né? E esses frutos são os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Então, se a gente se desconecta de Deus, que é a videira, nós, como galhos, paramos de gerar frutos, paramos de cumprir o nosso propósito que Ele tem para as nossas vidas. E aí esse propósito ele vai incluir nosso propósito profissional, nosso propósito financeiro, nosso propósito familiar. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, por todos os nossos entes queridos, pelos nossos amigos. Obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai. Obrigado por todos os meus entes queridos que estiveram comigo aqui nessa terra e hoje se encontram ao seu lado. Obrigado pelos nossos bichinhos. Obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado por todas as experiências que o Senhor permitiu que nós vivêssemos até aqui. Pai, no dia de hoje nós te pedimos que nós sejamos cada dia mais conectos ao Senhor, Pai. Aumente a nossa fé, aumente a nossa intimidade com o Senhor. Permita-nos, Pai, que nós não tenhamos uma experiência na beirada da piscina com o Senhor, que nós possamos mergulhar cada vez mais profundo na intimidade com o Senhor, que nós possamos cada vez mais mergulhar nos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que possamos cada dia mais sermos usados como um teu instrumento aqui na terra, Pai. Para que possamos ser o sal da terra, Pai. Para que possamos todos os dias sermos cada dia mais imagem e semelhança do Senhor ao falar, ao pensar, ao ouvir, ao agir. E, Pai, dai-nos obediência. Fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa obediência, fortaleça a nossa disciplina, fortaleça o nosso discernimento, para que jamais nos desconectemos de Ti. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Tenham todos um excelente e abençoado dia. Seja um dia de boas notícias, de boas novas, que seja um dia de transformação. E compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. E a gente se encontra amanhã novamente. Fiquem todos com Deus.